Deus abençoe a sua vida e sua família. Peço aos amigos que assistam o vídeo até o fim para uma melhor assimilação da palavra de Deus. Existem duas cidades denominadas Jerusalém, que têm por significado fundação ou cidade de paz. Uma construída há mais de 3.800 anos atrás, nas regiões montanhosas de Canaã, onde habitavam os jebuseus, que dominaram a cidade por um longo tempo, cujos edificadores são historicamente desconhecidos. Jerusalém, após a formação da nação de Israel, situava-se na região sul, pertencente à tribo de Judá, e foi a última cidade a ser conquistada naquela localidade pelo então, recém-coroado à época, o rei Davi, segundo os relatos descritos no segundo livro de Samuel 5, versos 6 e 7, que diz: "E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos", querendo dizer: não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Essa Jerusalém, apesar de conquistada por Davi, e agrupada ao reinado de Israel, ela é declarada como a Jerusalém escrava, pois está debaixo do governo humano, desorientada do eixo espiritual do divino governo. Já foi palco para inúmeras transições de impérios, desde o babilônico, para medo-persa, grego, romanos e bizantinos, e por várias vezes foi sitiada e destruída, como também presenciou a primeira vinda do seu genuíno e verdadeiro rei, em cumprimento à palavra do profeta Zacarias. No capítulo 9 verso 9, que diz: "Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá-te, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta, sendo ainda o local escolhido para sua crucificação, morte e ressurreição, fazendo desta cidade um espetáculo da grande ação de Deus para a salvação da humanidade." A outra Jerusalém, a celestial, é declarada inicialmente na Epístola aos Gálatas, 4, versos 25 e 26, que diz: "Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós." O apóstolo Paulo define claramente que a cidade terrestre está cativa, pois vive debaixo de uma escravidão, haja vista a não aceitação do seu verdadeiro libertador, o ungido de Deus que fora crucificado. Mas a de cima, a Jerusalém celestial é a livre, pois nela não impera o governo humano, e nem as ações do inferno e de Satanás, pois sobre o seu governo está o grande rei, que a habita, a governa e está assentado no seu trono. A partir de agora, buscaremos entender as peculiaridades da Jerusalém celestial. Esta cidade já havia sido anunciada no Salmo 46, versos 4 e 5, que diz: "Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã." Também é pronunciada no Salmo 24, nos versos 3 a 4, e 7 a 10, que assim declara: "Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente." 7 a 10. "Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória." Por intermédio desses dois relatos bíblicos, já conseguimos destacar a existência de algumas características que bem definem a cidade de Deus. Primeiro, é uma fonte de águas puras e cristalinas. Segundo, a alegria é abundante naquele lugar. Terceiro, é a habitação e o tabernáculo da presença de Deus. Quarto, não sofrerá nenhum abalo, pois o seu construtor e governante está presente. Além dessas características, o Salmo 24 declara as qualidades de seus habitantes, e algumas composições estruturais do local. Primeiro, quem subirá ao lugar santo?
Se aqui estivesse falando da cidade de Jerusalém, a terrestre, ou do templo da adoração, o termo usado seria entrar no lugar santo, e não subir. Pois uma vez por ano, o sumo sacerdote já ingressava no Santo dos Santos, para cumprir a palavra de Deus, descrita em Levítico 16. Porém, o Cristo, conforme a Escritura, não compareceu em um templo feito por homens, mas no próprio céu, diante do eterno Deus, conforme Hebreus 9, 23 e 24, que diz: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer, por nós, perante a face de Deus. A pergunta rabínica, do texto do livro de Isaías 33, verso 14, que diz: quem habitará com o fogo consumidor, e quem morará com as labaredas eternas, é respondida pelo teor desse verso do Salmo 24, o qual está definindo o único capaz de subir ao lugar santo, para habitar com aquele que é santo e eterno, ou seja, com o santo Deus de Israel, definindo a qualidade dessa pessoa como aquele que é limpo de mãos e puro de coração, sendo que dessa forma, conforme Isaías 53, no verso 9, Jesus Cristo, o Filho do Eterno, jamais praticou injustiça e nem houve engano na sua boca, motivo que faz com que ele seja o único capaz de assim subir para Jerusalém celestial. Nos versos 11 e 12, de Isaías 53, afirma que Jesus justificará aqueles pelos quais ele padeceu, e repartirá com eles o despojo. E qual seria esse despojo? Que é uma recompensa após uma vitória sobre um exército inimigo, pela qual se toma posse de todo o território conquistado. No verso 1 do Salmo 24, a palavra de Deus decreta essa verdade: que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Foi justamente isso que o Senhor fez, conquistando as almas daqueles que nele se refugiam. Conquistando também o direito descrito, no Salmo 24, verso 7, o de abrir as portas do céu diante de si, permitindo agora que os seus redimidos ingressem na Jerusalém celestial pelas portas, conforme descrito em João 10, verso 9. Portanto, as portas celestiais compõem uma das estruturas da cidade santa, da Jerusalém livre, porque elas definiram e limitaram o ingresso naquele local, mas o Filho de Deus conquistou o livre e franco acesso a essa morada celestial, pelo seu sacrifício vicário. Este é o primeiro vídeo da série Nova Jerusalém Moradas Eternas. Próximo vídeo estudaremos mais. Nos acompanhem nesses estudos. Curta e compartilhe.